Olá, boa noite, boa tarde, bom dia para quem está vendo depois também. A gente vai falar nesse vídeo um pouquinho sobre a superdotação acadêmica. Bem-vindo e aproveita aí para ir mandando aviãozinho para quem está chegando. Se você achar que o assunto de hoje pode ser importante, interessante ou relevante para alguém, compartilha. O foco principal da live de hoje a gente vai conversar um pouquinho acerca de características, boa noite, características que são comuns, tanto comportamentais quanto as manifestações da superdotação acadêmica. Não vai dar para a gente entrar num viés muito aprofundado em áreas específicas, mas dentro do possível e dentro das dúvidas também, curiosidades de vocês, a gente vai adentrando em algumas dessas portinhas. Imagina como se fosse aí uma grande sala cheia de portas. Então a gente tem inúmeras opções e a ordem com a qual a gente vai acessando essas opções naturalmente vão influenciar. Então, bem-vindo e bem-vinda aí quem está chegando no nosso perfil pela primeira vez ou quem está acompanhando uma live ao vivo pela primeira vez. Nosso objetivo aqui é trazer temas relacionados à superdotação ou altas habilidades de maneira bem real, de maneira bem simples, de maneira bem prática, de maneira a evitar confusões, interpretações ou deturpações. Perfeito não somos, verdades absolutas não trazemos. E é sempre importante deixar claro para vocês, tragam esse conhecimento ou essas informações que a gente compartilha aqui para a sua vivência, para o seu dia a dia, fazendo as suas adaptações. Infelizmente, as pessoas elas buscam lives ou buscam pessoas que tenham conhecimento na área esperando receitas prontas. Não tem. Tem o compartilhar de receitas que foram experimentadas, mas é importante vocês entenderem e lembrarem que o forno pode fazer diferença, ou o calor da chama do fogão, a qualidade da panela ou material da panela, a quantidade e a qualidade dos materiais que vão ser utilizados naquela receita e principalmente se na confecção daquela receita ou na preparação daquela receita, para quem vai ser servido. O que vai ser servido, se a pessoa tem intolerância ao glúten, se a pessoa tem alergia ao leite, se a pessoa tem um paladar mais refinado ou mais rebuscado. Quais são as reais necessidades? Porque o que eu vejo, um erro muito comum, é a generalização. E, gente, não tem como generalizar altas habilidades. Eu costumo falar em várias das minhas lives ou várias das minhas aulas, várias das minhas palestras, cada criaturinha é um universo. Enquanto universo, pensa na multiplicidade de singularidades. É óbvio que quando a gente fala em universos, pensa aí um pouquinho em astrologia, em sistemas solares ou em galáxias, a gente vai ter algumas coisas que são comuns, sei lá, uma estrela, alguns planetas, alguns corpos celestes, mas a composição, o volume, a densidade, as relações em que cada um daqueles fatores tem vão ser diferentes. Então, falando-se em superdotação, entendam, cada serzinho, cada serzinha é única. Falando então, entrando um pouco mais no viés agora do tema de hoje, a gente falando de superdotação acadêmica, essa é a área da superdotação que junta, que correlaciona. Peraí, deixa eu aproveitar e ler aqui seu comentário. Meu filho tem 6 anos, indicação de avaliação, mas não sei por onde começar. Pô, vou dar uma sugestão para você. Primeiro, manda depois um direct pra gente, a gente dá uma orientação. Vários pontos podem influenciar nas necessidades dessa avaliação, qual o propósito da avaliação, quais as necessidades dessa avaliação. E, como eu estou dizendo, cada caso é um caso.
As pessoas querem generalizar de que para todo mundo o melhor caminho é fazer primeiro uma avaliação psicológica, ou fazer uma avaliação neuropsicológica, ou fazer uma avaliação pedagógica. Qual é a necessidade? Às vezes a gente já tem a percepção de quais são as necessidades da criança e sem ter a necessidade de investir um tempo ou um gasto financeiro, que para muitas famílias a gente sabe que a condição não está boa, e eu já consigo ir ofertando, eu já consigo ir enriquecendo, eu já consigo perceber quais são as áreas de interesse ou de potencialidade. Infelizmente, a nossa sociedade ela tem a tendência a diminuir muito a validação da família, mas famílias, entendam uma coisa, os grandes especialistas e os grandes observadores do dia a dia dos filhos e filhas de vocês são vocês. É natural que a gente assim buscar a informação e o conhecimento. Eu gosto muito de uma fala da Jana, que nós devemos ser especialistas dos nossos filhos. E aí é óbvio que não é só com relação à superdotação, né? Mas já é tanta demanda, tanto peso nas nossas costas de pai e mãe que eu entendo, às vezes é difícil a gente conciliar todas as nossas obrigações de uma vida adulta, de um gestor de uma casa, mas a avaliação é importante a gente ter essa compreensão de quais são as necessidades. Mas manda um direct pra gente aqui no perfil do Vida, depois a gente vai conversando e vai esclarecendo, tá bom? Falando então agora do tema ao qual nós viemos propor. A superdotação acadêmica, ela acaba sendo o grupo de pessoas com comportamento de superdotação mais conhecido, mais comum, mais manifesto nas áreas aos quais normalmente são vistas, que é dentro da escola. É natural que nós, pais, mães, avós, tios, pessoas dentro do convívio familiar, comecemos a perceber algumas coisas que se diferenciam, algumas habilidades que se destacam. Pode ser uma leitura precoce, pode ser uma capacidade de assimilação mais acelerada, mas a tendência é que a gente já leve em conta o nosso viés de afeto no quesito de desvalorizar e achar que a gente está supervalorizando ou que a gente está aumentando e exagerando nessa percepção do que a gente está vendo. Então, é comum, principalmente quando somos pais e mães de primeira viagem, a gente não tenha nenhum parâmetro comparativo e quando começa a perceber alguns indicativos, principalmente nessa superdotação acadêmica, em vários indicativos de precocidade, a leitura precoce, a assimilação acelerada, essa facilidade de fazer inferências, a oralidade, que muitas vezes já começa a se manifestar de maneira mais rebuscada, não só o ato de falar, mas o falar um pouquinho mais elaborado do que o que seria esperado para a idade. Quando a gente não tem um parâmetro comparativo, a gente não percebe. Então, o local onde mais vai ser percebido essa manifestação da superdotação acadêmica geralmente é na escola. Por que na escola? Porque são características que são muito vistas, muito percebidas e muito valorizadas no ambiente acadêmico. E lá o professor ou a professora tem um parâmetro comparativo com um grupo de outras crianças que estariam naquela mesma fase de desenvolvimento, mas que crianças com a manifestação do comportamento de superdotação já tendem a se diferenciar. Então, chegam ali nas séries iniciais, normalmente já lendo, ou pegam o processo da leitura de maneira muito acelerada, e essa repetição dentro do processo educacional padronizado, que traz para uma grande maioria um tempo necessário para o aprendizado, para uma criança com a superdotação acadêmica, abraço para vocês aí do Rio Grande do Sul também. Bem-vindos aí, pessoal do Clube da Aprendizagem, e as mães e pais e jovens que estão entrando aí também. Gente, é um prazer ter vocês aqui. Mas, dando prosseguimento, desculpa vocês aí que não me conhecem ainda há muito tempo, eu sou uma pessoa
social e afetuosa. Então, eu adoro essa troca, eu preciso dessa troca. Então, quando eu vejo as pessoas aqui, às vezes eu paro para cumprimentar, para falar. Enfim, sejam bem-vindas aí, bem-vindos, tá? Continuando então. Quando a gente tem a manifestação de uma agilidade no processo de aprendizagem, quando eu tenho uma demonstração de uma memória mais rebuscada, de melhor qualidade, não só na quantidade de informações memorizadas, mas na facilidade que aquela criança tem de acessar aquelas informações, exteriorizar aquelas informações, é natural que isso destoe da média, do padrão daquela sala de aula e chame a atenção de um professor ou de uma professora. Só que normalmente quando a gente já tem essas manifestações da superdotação acadêmica logo na primeira infância, nos primeiros anos escolares, ela tende a ser freada, ela tende a ser repreendida, ela tende a ser limitada, porque o professor ou a professora não acha que é justo, correto ou adequado voltar a atenção para aquela criança que já está se desenvolvendo. Ela quer voltar a atenção para as crianças que não estão aprendendo. Além de ser a grande maioria, ela tem um padrão já de atuação, de conteúdo a ser ofertado, de ritmo normal, padrão e esperado de aprendizagem. Então, quando a gente tem... Já eu volto nessa sua fala. Tá? Eu não vou deixar perdido, não. Se você quiser depois até mandar aí na perguntinha, para não ter perigo de perder. E se não der tempo de responder hoje, porque às vezes eu me empolgo aqui, manda depois um direct que a gente responde com o maior prazer, tá bom? Mas, para quem ainda não está muito presente nas minhas falas, o meu foco, o meu público, minha maior especialização é com adolescentes. Então, às vezes eu trago essas falas da infância de maneira muito mais teórica ou de relatos familiares do que até da minha vivência prática. Eu sou biólogo, eu sou professor especialista, ensino fundamental 2, ensino médio e graduação. Mas é óbvio que a gente vem trazendo não só a referência de bagagens dos atendimentos que as crianças vêm trazendo, que as famílias vêm trazendo, e são coisas que a gente já percebe na prática. Esse freio de habilidades acadêmicas que estão aceleradas, de habilidades acadêmicas que vêm num ritmo muito maior do que da média, do padrão, do que aquela sala traz, normalmente ele é freado, ele é repreendido, ele é punido. E isso acaba gerando algumas consequências que vão se arrastando ao longo da vida escolar e acadêmica. E aí já acaba sendo um ponto que a gente percebe que é muito negativo na vida de aprendizado dessa criança, no caso agora jovem, que tem uma necessidade muito intensa de aprender e de compartilhar. Quando ela foi frustrada, quando ela foi freada, quando ela foi podada, ela foi limitada, ela se sente inadequada e errada quando se compara ao meio, quando se compara aos outros. Por isso eu falo tanto na importância da gente não só validar, mas ensinar a criança e o adolescente a validar o que sente, o que pensa, o que vivencia de maneira verdadeira. Porque a gente vive numa sociedade que está o tempo inteiro trazendo um padrão de certo e errado, de bom e ruim, e quando eu tenho alguém que foge a esse padrão, a sociedade trata como errado, como inadequado. Então, uma criança ou um adolescente que se vê diferente da grande maioria, ele não se valida nas suas potencialidades, mas ele se invalida nas suas diferenças. E a gente precisa reforçar, então, as duas que acabaram de colocar aí nos comentários, que é uma situação horrível e estressante, que se sente muito assim. Primeiro começa o processo de autovalidação. O processo de autovalidação em que sentido, gente?
Tudo bem eu ser diferente porque a vida é feita de pessoas diferentes, que têm muitas semelhanças, que têm muitas coisas em comum, mas que têm muitas singularidades. E precisamos passar a enxergar essas singularidades e validar essas singularidades, que somadas às semelhanças vão se tornar os diferenciais e vão poder nos trazer o sucesso ou o resultado que muitas das vezes a gente deseja e a sociedade também espera das nossas potencialidades, das nossas habilidades. É óbvio que hoje eu vou trazer um pouco de características comuns da superdotação acadêmica, como, por exemplo, o desejo, a paixão por aprender. Esse desejo e essa paixão por aprender, ela pode ser em várias áreas, mas ela pode ser também em uma área específica, pode ser na sua área de interesse. Essa área de interesse, esse desejo profundo de aprendizado, essa paixão pelo aprender, pode ser às vezes até para agradar alguém que ele gosta. Então, de repente, tem na sua convivência familiar ou tem uma afinidade muito grande com algum professor que diz que gosta de tal coisa e aquela criaturinha vai mergulhar tão fundo, tão profundo, tão submerso naquele mundo que acaba se tornando um especialista, muitas das vezes, em uma área que um profissional na área não tem tanto conhecimento ou não sabe tantos detalhes. Só que muitas das vezes essa profundidade, esse conhecimento muito específico, ele não vai poder ser aproveitado dentro do ensino regular. Primeiro porque o professor tem um currículo apertadíssimo. Ele tem limitações do que ele pode fazer, do que ele pode flexibilizar. Então, quando tem uma criança que está ali querendo trazer muito mais do que o professor ou do que a escola já julga como necessário, importante e essencial, o professor não acaba dando espaço, a professora não acaba dando espaço, e isso vai reforçando um sentimento muitas vezes de frustração naquela criança ou naquele jovem que vai, de novo, se sentindo inadequado ou não sabendo fazer boas escolhas e não pertencente. E, gente, é óbvio que eu vou puxar a sardinha para a minha área de atuação, que são os adolescentes. A necessidade de se sentir visto, ouvido, pertencente é tão intensa que começa a rolar um isolamento, que começa a rolar uma depressão, que começa a rolar um sofrimento. Principalmente, e aí eu vou trazer cada vez mais nas lives daqui para frente, as relações de fatores não cognitivos, ou seja, não relacionados à manifestação da inteligência e ao funcionamento muitas vezes até cerebral, mas o quanto esses fatores emocionais, esses fatores ambientais, esses fatores biológicos interferem nessa manifestação, nessa potencialidade do fator cognitivo, tá? A Liz colocou aí um ponto corretíssimo. O adolescente precisa da aceitação da sua tribo. E se ele se sente não pertencente a nenhuma daquelas tribos que a escola traz, ele se sente fora, ele se isola. E aí, por isso é tão importante ofertar locais onde eles possam se encontrar e se pertencer, tá? Aí eu já aproveito até para falar, eu ofereço um desses lugares no Germinação. Depois, se você quiser ter mais informação, dá uma olhada aí no nosso perfil, tá? Voltando para a parte agora então mais conceitual da superdotação acadêmica. São pessoas que têm uma boa memória, têm uma boa capacidade de acessar essa memória. Naturalmente, para o modelo educacional que nós vivemos, ter uma boa memória e saber acessar essa memória traz um bom resultado acadêmico. Então, são pessoas que normalmente vão ter um bom rendimento escolar. São aqueles que, sem grandes dificuldades, tiram boas notas, que sobram muitas das vezes na aula, e aí se eu junto essa capacidade que eu tenho de aprendizado acelerado, de acessar o conhecimento que eu tenho, de manifestá-lo em sala, eu posso trazer, assim, alguns momentos de desagrado para o professor, que quer ter o controle da aula. Eu posso trazer um momento de desagrado para os colegas que se sentem inferiorizados, e muitas das vezes, e vou falar, gente, sem medo de errar, na maioria das vezes,
o que a criança ou o jovem com comportamento de superdotação acadêmica quer é compartilhar o que sabe, não é humilhar quem não sabe. É óbvio, existem pessoas sim que querem humilhar, que querem tirar onda, que querem demonstrar superioridade. Sim, temos esse perfil de personalidade, de arrogância, de superioridade, de diminuição dos outros. Mas essa não é a regra da superdotação acadêmica. Só que as pessoas, elas têm o hábito e a tendência de rotular, de generalizar, porque essa rotulação, ela traz pra gente uma tranquilidade da ideia de conhecimento do que tem ali. Se você for pensar no rótulo de um produto que você vai no mercado, quando você lê no rótulo maionese, te dá uma certeza do que tem ali. Só que, às vezes, aquele pote, ele pode ter sido rotulado errado. Normalmente no mercado isso não vai acontecer. Mas quando a gente está em casa, vou dar um exemplo clássico para vocês. Quando você pega aquele pote de sorvete do congelador num dia quente e você abre, tem feijão. Já aconteceu com você? Às vezes, o rótulo que é colocado está totalmente equivocado. E isso traz frustração, e isso traz surpresas, e isso traz cobranças indevidas, e isso traz pressão exagerada e inadequada, e isso normalmente numa criança ou num jovem traz sofrimento. E quando eu tenho uma necessidade de uma validação, quando eu tenho uma necessidade de ser visto, e aí isso acaba sendo muito mais presente nas crianças e pré-adolescentes, quando ele não consegue diferenciar que ser visto de maneira positiva ou negativa é diferente, ele só enxerga ser visto, ele vai buscar chamar a atenção. E esse chamar a atenção pode ser de forma desrespeitosa, pode ser de forma a confrontar, pode ser de forma a querer ter um momento de fala todo o tempo, para mostrar que é bom e lembrar a sensação de um dia quando ele foi reconhecido, parabenizado e aplaudido por mostrar o que sabia. Então, a própria fase de desenvolvimento, vários fatores de desenvolvimento neurológico influenciam também nessa manifestação mais equilibrada ou mais desequilibrada desse conhecimento e dessa superdotação. Quando a gente fala no perfil acadêmico, é natural que, por gostarem de conhecimento, eles vão buscar esse conhecimento. Então, normalmente são bons leitores, são ávidos por leitura. Só que não necessariamente a leitura que a escola traz. E a escola, ela quer forçar determinadas leituras que são importantes, que são essenciais, só que uma coisa que precisamos ter em mente: o envolvimento de quem tem comportamento de superdotação vai ser maior ou menor dependendo do grau de motivação. E, gente, motivação não é um fator externo, é um fator interno. É o meu motivo para fazer aquilo ali. O professor, a professora, a escola, ela estimula. Ela exemplifica com coisas que podem motivar aquela criança. Mas o motivo é meu. E se eu não vejo motivo para ler aquilo ali com profundidade, eu vou preferir ler o meu mangá, vou preferir ler meu romance, vou preferir ler minhas fábulas, vou preferir ler meus livros fictícios e fantasiosos de Harry Potter, Percy Jackson ou qualquer outra coisa que faça eu me aprofundar na minha área de interesse. E aí, quando a gente pega esse perfil do superdotado, da superdotada acadêmico, que tem esse prazer pelo saber, ele vai buscar se aprofundar e se tornar um especialista no que ele gosta. Quando eu tenho um perfil acadêmico que gosta de muita coisa, ou que gosta de agradar, beleza. Ele se dá muito bem em todas as matérias, geralmente dentro da escola. Pode até não gabaritar, pode não ser o melhor em tudo, mas vai ter um bom rendimento em muita coisa. Com isso, geralmente, crianças e adolescentes com esse perfil de superdotação acadêmica não apresentam grandes dificuldades na escola. Mas aí eu vou trazer para vocês aí um segredinho e uma parada que é muito comum e tem acontecido cada vez mais. A criança,
percebe que está sobrando dentro da escola, sobrando nessa questão de rendimento, não é desafiado, não é estimulado a ir além, a escola não permite, não pode ou não consegue oferecer a mais, ou poda e limita e desacelera, e por mecanismos de inteligência, o nosso cérebro ele tende a buscar a economia de energia. Então, por que eu vou me esforçar numa coisa que eu não preciso me esforçar? Por que eu vou fazer além numa coisa que não tem necessidade de eu ir além? E isso vai gerando um déficit e algumas dificuldades em áreas que precisariam desenvolver dentro da escola para o processo de cumprimento das regras da escola ou do processo de cumprimento de tarefas escolares, na qual vão ser mais exigidas em séries iniciais, e aí acabam tendo uma queda de rendimento. Não vão ter dificuldade de aprendizagem, mas a escola ela passa a exigir mais nota de caderno. E ele não desenvolveu habilidades de escrita porque não tinha necessidade. E aí a gente vê muito jovem e muita jovem com habilidade acadêmica absurda, mas que não vai tirar 10, nem 9, nem 8, porque não tem o hábito da escrita, não tem a necessidade da escrita, não vê a necessidade de escrever, porque ouvindo aprende, memoriza, na prova vai bem, mas no somatório geral da nota não consegue aquela nota tão alta para talvez gabaritar ou ter um grande rendimento. Quando eu tenho uma superdotação acadêmica na área da linguagem, na área da linguística, e que curte escrever, e que curte criar histórias, e que tem esse prazer pela área da escrita, aí perfeito. É a combinação ali maestral de um bom rendimento escolar na área de humanas. Porque vai fazer todos os resumos, vai fazer as sínteses, vai fazer todas as tarefas, porque essa pessoa tem o prazer em escrever. Tem a necessidade visual e o prazer do retorno do que está fazendo. E aí, naturalmente, já tem uma boa memória, um bom acesso ao seu conhecimento e vai muito bem. Mas pode ser que não vá bem na parte da matemática, pode ser que não vá bem na parte de artes. E é importante entendermos que superdotação acadêmica não quer dizer boas notas e não quer dizer ser bom em todas as áreas escolares, mas traz uma série de características que normalmente trazem um bom rendimento escolar, um bom rendimento acadêmico, por mais que seja em matérias específicas, tá? É importante deixar isso claro. Normalmente, crianças e adolescentes com superdotação na área acadêmica tendem a gostar do ambiente escolar, porque é um ambiente que está o tempo inteiro trazendo coisas novas. Por mais que às vezes a forma das coisas novas seja repetitiva. E isso a gente já viu em lives anteriores, que o perfil produtivo criativo não curte essa repetição. Mas para quem já gosta desse processo mecanizado também de aprendizagem, que acaba sendo uma coisa comum para o superdotado acadêmico, depois que já descobriu qual é a sua forma de aprender e a escola apresenta muito essa repetição, tende a gostar muito do ambiente escolar, tende a gostar também do retorno que ele tem ali no ambiente escolar, porque tem boas notas, tem um bom reconhecimento, tem uma boa valorização. É óbvio que a gente tem alguns estereótipos que a escola traz, a gente tem alguns estereótipos que professores, que o corpo docente ou até que os colegas têm nessas pessoas que têm um perfil de superdotação acadêmica. Vai ser o nerd, vai ser o cabeção, vai ser a pessoa que vai ser muito exigida e que vai ser muito cobrada quando eventualmente não conseguir apresentar aquele bom rendimento ou aquele rendimento que era esperado ou que vinha muitas vezes até sendo repetido e padronizado. A gente pode com isso ter um grande sofrimento, a gente pode com isso ter um fechamento de manifestação até desse comportamento de superdotação, uma invalidação interna de tipo, poxa,
eu sempre achei que era tão bom, ou sempre me falaram que eu sou tão bom, e, isso tudo é mentira. Porque, tá vendo, eu não consigo mais tirar as notas que eu tirava, eu não consigo mais fazer na mesma velocidade que eu fazia, e aí vários fatores podem influenciar nessa manifestação. E aí é onde eu gosto tanto de Renzulli, quando ele fala no comportamento de superdotação, sofrendo influência não só da minha habilidade acima da média, mas da minha motivação para fazer aquilo ali, da minha criatividade para apresentar aquilo ali e de como o ambiente influencia naquela manifestação, que pode ser um ambiente encorajador e pode ser um ambiente desencorajador. Um ambiente que pode ser motivador, como se fosse um ambiente rico e adubado e vai permitir um grande crescimento e um grande desenvolvimento daquela potencialidade, como pode ser também um ambiente drenado de nutrientes e cheio de limitações que vai fazer com que aquela superdotação acadêmica não possa e não consiga se manifestar. Às vezes, aquele estudante sofre bullying porque ele tira as maiores notas. E aí, ele não quer chamar a atenção de maneira negativa. E, infelizmente, vários colegas, várias pessoas, infelizmente, até vou trazer esse perfil do Brasil. O Brasil, a gente tem um perfil muito competitivo e não é um competitivo de valorização do que é bom. É uma tentativa de desvalorização do que é bom para que eu tenha chance de ganhar. Mesmo que seja de forma injusta. E, infelizmente, às vezes, os mecanismos alcançados dentro do ambiente escolar é o de tortura psicológica, o de perseguição pública daquela manifestação de uma potencialidade no qual a pessoa vai se sentir envergonhada em ser bom. Ela não vai se sentir validada por ser boa. E com isso, eu não quero chamar a atenção negativa, eu não quero sofrer perseguição dos colegas, eu não quero sofrer a exposição na sala de aula. E aí o que a gente tem muito comumente acontecendo são pessoas com a baixa autoestima, com medo desse julgamento, diminuindo as suas potencialidades, desacelerando nas suas corridas para poder se adequar à média, ao padrão. E aí isso pode trazer um sentimento até de pertencimento momentâneo. Só que isso vai trazendo um sofrimento, uma frustração e uma inadequação borbulhante, porque no íntimo, no fundo, aquela pessoa sabe que ela podia muito mais, que ela conseguia muito mais. Só que para poder pertencer, para poder se encaixar, para poder não se separar demais, ela prefere desacelerar. E isso, quando eu tenho uma pessoa que tem também uma superdotação na área social, e aí as pessoas pensam assim, como assim superdotação na área social? Se a gente pegar a teoria das inteligências múltiplas de Gardner, ele traz várias inteligências. Uma delas é essa inteligência interpessoal, essa capacidade que eu tenho de lidar com os outros, de perceber os outros, tanto a parte emocional quanto a parte da comunicação, a parte da oralidade. E com isso, eu consigo, se eu tenho uma inteligência acima da média nesse quesito social, eu consigo me dosar bem nos ambientes. Eu consigo falar mais onde eu posso, falar menos onde eu não posso, eu consigo me mostrar mais onde me é permitido ou me recolher mais onde não é permitido, porque eu tenho essa boa percepção, mas não é todo mundo que tem. E aí, eu não tenho um bom apoio emocional, eu não tenho uma escola que trabalha inteligência emocional, eu tenho uma família ou uma sociedade que traz um padrão de rendimento ou de comportamento e que não me valida, e aí com isso eu me sinto inadequado, com isso eu me sinto errado, com isso eu me sinto mal, com isso eu me sinto frustrado, e isso vai trazendo sofrimento, principalmente no contexto que a gente está vivendo ainda de pandemia e de afastamento social prolongado que nós vivemos nos últimos 2 anos. Para quem está na infância e na adolescência, é muito mais marcante. Gente, nós adultos sofremos e estamos sofrendo. Imagina a criança e o adolescente. Tá? Então, a gente precisa ter muita atenção nessa questão emocional. E nós aqui no perfil Vida SD,
A gente traz muito a importância de como o afeto, de como o acolhimento, de como essa relação de pertencimento é muitas vezes até mais importante do que o desenvolvimento do acadêmico, da parte tecnicista. Porque às vezes eu tenho uma pessoa com uma capacidade linguística ou matemática absurda, mas que ela não vai conseguir manifestar porque o sofrimento, a invalidação ou o ambiente está tão tóxico e que ela não consegue lidar ou apresentar e manifestar essa sua potencialidade. Já sabemos, e hoje os estudos estão mostrando cada vez mais, que a felicidade ela aumenta a possibilidade de sucesso. Não é alcançar a felicidade depois do sucesso, é encontrar a felicidade para aumentar as chances de encontrar o sucesso. Porque o que é sucesso para você? Tá? Então, pensa nisso. Normalmente, pessoas com comportamento de superdotação na área acadêmica são muito persistentes, são muito insistentes nas suas áreas de interesse. E aí, com isso, uma coisa que eu já falei, e vou ficar talvez até repetitivo, se aprofundam muito nas suas áreas de interesse e acabam se tornando grandes especialistas. Então, a gente tem crianças que são quase paleontólogos, que conhecem o mundo dos dinossauros, que conhecem os períodos em que aquela espécie surgiu, quais eram os hábitats, quais eram os hábitos alimentares, os nichos predadores, características, informações, parentescos, onde os fósseis foram encontrados, e uma série de informações que para outras pessoas são inúteis ou não relevantes. E aí a gente vai percebendo que essas áreas de interesse, elas vão perdendo o gás. Não é porque elas perdem o interesse, é porque pela falta de validação ou de escuta do ambiente externo, elas vão se fechando e vão diminuindo e vão cada vez mais se fechando no seu mundinho. E aí talvez isso se manifeste de maneira mais intensa quando encontram os pares, ou outras criaturinhas que têm as mesmas paixões, os mesmos interesses, ou com pessoas que deem a abertura para que elas falem. E, gente, como é importante a gente ser ou oferecer para os nossos filhos e para as nossas filhas esse espaço de escuta, tá? É importante, pai e mãe, que vocês não vivam só terceirizando. Mas é importante também a gente entender que tem determinadas coisas que nós pais não vamos conseguir oferecer ou ofertar. E aí é onde entra muitas vezes o apoio de um especialista. E aí pode ser um psicólogo ou uma psicóloga, pode ser um professor que ofereça um grupo de atendimento, como é o meu caso. A gente oferece no Germinação esse espaço de escuta no qual eles vão poder manifestar as suas áreas de interesse sem um julgamento, sem uma reprovação ou sem um corte. É importante destacar que, às vezes, num atendimento em grupo, a gente precisa colocar um freio, porque um só quer monopolizar, e a gente tem um espaço para vários. E aí eu já gosto de deixar isso claro. Quando a necessidade individual está muito maior do que também essa compreensão do pertencimento do grupo, minha sugestão é a mentoria. Esse atendimento individualizado, no qual aquela criaturinha vai poder esgotar todo aquele excesso de informações e necessidade que ela tem de compartilhar, para aprender também a se autorregular e aí depois poder partir para o grupo, para o Germinação, por exemplo, como é um dos serviços que a gente oferece. Tá? Porque muitas das vezes eles chegam transbordando, eles chegam quase que explodindo, porque eles não têm com quem compartilhar. E aí, esse processo de ir esvaziando aos poucos vai trazendo, abrindo novos espaços, não só de escuta, mas também de autorregulação. Tá? Então é importante deixar isso claro. Isso acontece também com a galerinha da superdotação acadêmica? Muito, muito. Porque elas vão adquirindo tanto conhecimento, essa sede de conhecimento, de saber, de buscar, de ler, de aprender, de ver, de ouvir, vai enchendo. Só que não tem com quem esvaziar. Liz,
A mentoria, sim. O grupo ainda não. Eu já tive... vou até aproveitar essa fala. Eu já tive alguns adultos que procuraram a necessidade ou o interesse de um grupo de adultos no estilo do Germinação para poder fazer essa troca. Ainda não saiu. Repito, se você tem interesse e acha que vai ser positivo, depois manda um direct pra gente. Mas esse atendimento para adultos a gente faz na mentoria, tá? E tem se mostrado tão positivo ou até mais positivo do que com adolescentes, e eu já vou aproveitar para fazer essa divulgação, porque o adulto ele já tem um processo de maturação cerebral que facilita algumas conexões e algumas percepções que muitas das vezes ainda na pré-adolescência ou na adolescência ainda não rola. Então leva mais tempo para ter uma percepção e ter um resultado. Com os adultos, o processo de mentoria ele tem se mostrado mais com resultado um pouco mais curto, mais a curto prazo. Só que é importante você que está aí me ouvindo do outro lado, agora ao vivo ou que vai me ver depois, como o meu trabalho é voltado à conexão com pessoas, eu não tenho receita de bolo para dizer se vai dar certo rápido ou se não vai dar certo. O que eu deixo claro é, enquanto estiver sendo proveitoso para você, continua. Por quê? Esse processo de crescimento, ele é constante, vocês sabem. A gente está aberto ao aprendizado, ou melhor, nosso cérebro está apto ao aprendizado até o nosso falecimento. Salvo algumas exceções com transtornos ou doenças que possam ocasionar com algumas relações neurológicas. Mas, via de regra, qualquer pessoa tem essa possibilidade de até o seu último dia de vida aprender. Né? Então, Roberto, vou até aproveitar já essa sua fala, já chegou na gente e agradeço. E eu já tenho feito essa divulgação do grupo terapêutico de mulheres, né? Liz, tá até aí já uma possibilidade para você. Entra em contato depois com a Roberta, pega mais informações, porque temos percebido cada vez mais o tanto que estar em grupos de pares é importantíssimo para adolescentes, é importantíssimo para adultos com comportamento de superdotação e é importantíssimo para a família, pais e mães, também estarem com esses pares, pais e mães, que vivem os dramas, as alegrias, os sofrimentos, as tristezas do dia a dia da superdotação. E aí já aproveito para divulgar mais um dos nossos trabalhos. Temos o Família, que é um grupo voltado para acolhimento e compartilhamento com pais e mães, que acontece aos sábados, tá? Se você tiver interesse ou curiosidade, depois manda um direct que a gente manda mais informações aí para vocês. Como eu sempre tenho deixado claro, essas nossas lives, elas não vão ser longas, né? Normalmente elas têm durado em torno de 45, no máximo 50 minutos, então eu já vou começar hoje a encaminhando pro fechamento. Por quê? É bom deixar um gostinho do eu quero mais, é bom deixar esse espaço para o querer mais, e aí voltem semana que vem, porque semana que vem a gente traz um novo tema, tá? O que eu quero falar para vocês de fechamento então para o dia de hoje? Pessoas com manifestação da superdotação na área acadêmica ou escolar, porque dependendo do teórico ele pode trazer um nome ou trazer outro, tem essas facilidades para a manifestação da superdotação ou das suas potencialidades no espaço escolar e acadêmico, mas juntamente com essas facilidades, ela traz uma série de outros fatores que podem, ao mesmo tempo, virar grandes prejuízos, grandes dificultadores dessa manifestação no ambiente escolar. E, infelizmente, a gente tem uma percepção da sociedade da qual o superdotado ou a superdotada não precisa desse auxílio, não precisa desse apoio, já está pronto, já sabe tudo, porque normalmente só vão ver quem está apresentando os pontos positivos da superdotação, que são as boas notas, que é a adequação a esse modelo escolar
e as pessoas que não estão se adequando, que estão em sofrimento, que estão se tornando líderes negativos, que estão evadindo a escola, que estão em sofrimento profundo, tremendo, se automutilando com ideação suicida e algumas vezes até chegando a cometer o suicídio, não são vistas, porque só é percebido dentro da escola aquele que tirou 10 e aquele que não está aprendendo, via de regra. É isso que normalmente acontece. E o superdotado ou a superdotada acadêmica que está em sofrimento, ela não vai ficar em recuperação, ela vai passar. Porque ela não vai ter problema em suprir aquele mínimo e muitas vezes ridículo que é cobrado dentro da escola. Então, ele vai passar, ela vai passar. Mas todo o sofrimento que a inadequação àquele espaço está trazendo, normalmente não é visto. Principalmente na adolescência, porque a escola não abre esse espaço para a manifestação do sentir. Ela só abre o espaço para a manifestação do saber. Então, vão passando invisíveis. E invisíveis evadindo, invisíveis sumindo. E cada vez mais dentro da adolescência, a gente percebe que se eu não sou visto, não tem para que eu ficar aqui. E aí é onde a gente vê jovens altamente racionalizados e fragilizados na parte emocional, que não vem motivo de estar aqui. Então, gente, estejam atentos às necessidades, às fragilidades, às dores, aos sofrimentos do seu filho e da sua filha, do seu jovem e da sua jovem. Porque a ideia de que isso não vai acontecer na minha casa ou de que isso só acontece na casa do vizinho está se mostrando cada vez mais presente dentro das nossas casas. E eu tenho relatos pessoais de jovens que eu atendo, tenho relatos pessoais tristíssimos, de grande sofrimento, de evasão escolar, de coisas que cabem várias outras lives. Mas é importante a gente estar atento muito mais a do que essa parte cognitiva, a essa parte emocional, tá? Então eu deixo esse pedido, esse apego e esse alerta a todos vocês. Eu vou partir então para a conclusão nessa live de hoje. Agradeço a todos vocês e a todas vocês que ficaram até aqui. Se você sabe que isso vai fazer sentido para alguém, compartilha. E uma coisa que eu tenho pedido, depois que a gente compartilhar esse vídeo aqui também no nosso perfil, vem aqui você que assistiu ao vivo, comenta, curte, salva, para que aumente o engajamento no Instagram e que isso aqui possa chegar para mais pessoas. Não é pela questão aí do marketing digital não, gente. Para nós que vivemos a superdotação de maneira real, porque eu comecei na superdotação pela paternidade, não foi necessidade profissional. A gente sabe o tanto que é importante receber boas informações que fazem a diferença no nosso desenvolvimento e no nosso tratamento com o nosso filho, com a nossa filha, tá? Então, muito mais do que a parte profissional, eu faço esse apego do engajamento, do compartilhamento, para todas aquelas pessoas que vocês sabem que podem muitas vezes estar precisando, tá bom? Exato, Roberta. Para muitas pessoas isso aqui já virou missão. Para algumas pessoas é só nicho de mercado. Aprenda também a diferenciar para quem você está dando curtidas, para quem você está dando likes e quem você está compartilhando. Beleza? Gente, fiquem bem, uma boa noite. Amanda, deixa ele curtir e aproveitar aí essa tabela periódica e vai mostrando para ele a prática do dia a dia, de onde esses elementos estão presentes, para que passe também a fazer parte do concreto, do real, do dia a dia dele. Beleza? Gente, fiquem bem, boa noite, até semana que vem.